As doutrinas da graça são para o coração do cristão como um bálsamo que cura o mais profundo do seu ser. São um alento para o coração regenerado dos filhos de Deus, pois elas declaram para o homem caído que a salvação pertence ao Senhor. E porque a salvação pertence ao Senhor, ela é uma certeza para o eleito. Essas doutrinas bíblicas são de extrema importância e não podem ser deixadas de lado ou tratadas como não centrais à fé cristã. Elas são o coração da sã doutrina, pois apresentam um caminho glorioso da salvação. Meu desejo para você que crê nessas doutrinas é que você seja acalentado pelo que será dito aqui, que você se deleite nessas verdades maravilhosas e que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E meu desejo para você que não crê nestas doutrinas é que você entenda que a negação destas verdades é um fruto da sua rebelião contra Deus. O primeiro ponto, a depravação total, apresenta uma verdade que é vista no decorrer da história humana. A história tem nos mostrado de maneira clara, durante séculos e séculos, a maldade do coração do homem. O próprio Deus nos diz que toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem é só má continuamente. É só isso que o homem faz, e o faz do pôr do sol ao pôr do sol. Não há ninguém que seja bom, ninguém que faça o bem. Esta verdade não é só geral, mas é também pessoal. O homem sabe que é mal. A consciência do homem, se ele a leva a sério, o acusa. Davi nos disse que ele foi concebido em pecado. E por que o homem é assim? Por que o homem é mau? Adão foi criado à imagem de Deus, que de acordo com a Escritura é relacionada à verdadeira justiça, santidade e conhecimento de Deus. Ele tinha verdadeira justiça, santidade e conhecimento de Deus antes da queda. Porém, com a queda, a imagem de Deus foi retirada dele, e agora todos os que nascem depois de Adão, nascem com a imagem do Adão caído, pois a Escritura nos diz que Sete nasceu à imagem de Adão, e não à imagem de Deus. Portanto, a depravação do homem é tal que é impossível que ele escolha a Deus, pois o mais profundo do seu ser foi afetado. O homem morreu em Adão. Se o homem então morreu em Adão, como pode haver salvação para ele? A salvação só é possível por causa da eleição incondicional. O ponto de partida para a eleição incondicional é a soberania de Deus. A Escritura revela esta verdade maravilhosa da soberania do Senhor quando ela nos diz que Deus faz tudo de acordo com o conselho da sua vontade, que toda a sua vontade será feita e que o seu conselho permanecerá firme. E Deus, por meio da sua eterna vontade, elegeu alguns para a salvação. Escolheu salvar em Cristo um número específico de pessoas. Estas pessoas foram escolhidas antes da fundação do mundo. E esta eleição foi baseada não em nada que há nelas, pois vimos que não há nada de bom no homem, nada que o faça escolher a Deus, e nada no homem que condicione Deus na escolha. Mas esta eleição é baseada pura e somente na vontade soberana de Deus. É por isso que ela é incondicional. Não é dependente do homem, mas somente da graça do Senhor. Sendo somente pela graça de Deus, ela pertence ao Senhor do início ao fim. Por pertencer ao Senhor somente, Ele mesmo providenciou o caminho. Ele providenciou expiação pelo pecado dos eleitos. Como foi dito anteriormente, Deus escolheu salvar em Cristo um número específico de pessoas. Por isso, a expiação de Cristo é limitada. Quando digo limitada, quero dizer que é para o eleito somente. Esta verdade anuncia que o sangue de Cristo não é desperdiçado, mas também podemos dizer que ela é ilimitada para os eleitos, pois o sangue de Cristo outorga a salvação e todas as infinitas bênçãos provindas da mesma. Deus enviou o seu Filho para a propiciação pelos pecados do seu povo. Ele veio para salvar os seus. Esta verdade declara que a expiação feita pelo Senhor Jesus é eficaz, ou seja, que a salvação do seu povo não é uma possibilidade, mas um fato. Todos aqueles por quem Cristo morreu serão salvos. Esta verdade também declara que este maravilhoso sacrifício
é suficiente para aplacar toda a ira de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse que Ele dá a sua vida pelas ovelhas e não pelos lobos. Tendo em vista tudo que foi dito anteriormente, principalmente a verdade que a salvação daqueles por quem Cristo morreu não é uma possibilidade, mas sim um fato, começaremos a entender que a graça de Deus é irresistível. O Evangelho tem de ser anunciado em todas as nações, porém ele é cheiro de morte para alguns e cheiro de vida para outros. Deus, por meio da apresentação do Evangelho, muda o coração do eleito. O Senhor Jesus Cristo nos disse sobre a necessidade de nascer de novo e que esse nascer de novo é o nascer do Espírito. É uma obra que pertence a Deus somente. Deus mostra graça àqueles a quem Ele escolheu, e essa graça não pode ser resistida. O coração do eleito, que antes era de pedra, é trocado por um coração de carne pelo Espírito Santo de Deus. O eleito agora, com um novo coração, olha para Cristo como seu bem maior, seu maior tesouro. Os seus olhos estão abertos por Deus, e é impossível para ele negar ou resistir tamanha graça apresentada no Salvador. A fé é proveniente da graça, e não a graça da fé. O eleito, depois de ter os olhos abertos pelo Espírito de Deus, é levado a reconhecer o fato de que sua eleição em Cristo é para as boas obras, que ele foi eleito para andar conforme a vontade de Deus, em perseverança. A Escritura nos diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, mas essa perseverança não provém da força do eleito, mas da graça de Deus que está nele. Deus não deixa o seu povo só. O Senhor Jesus Cristo disse que ele não deixaria o seu povo, mas que ele estaria com eles todos os dias, até a consumação dos séculos. Que ele e o Pai viriam e fariam morada no eleito. E isso de fato acontece por meio do Espírito Santo de Deus. Este mesmo Espírito é quem faz o eleito mortificar as obras da carne. É este Espírito maravilhoso que transforma o eleito mais e mais à imagem de Cristo. Imagem esta que é de acordo com a verdadeira justiça, santidade e conhecimento de Deus. O eleito irá perseverar até o fim, porque ele é preservado até o fim, pois aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Estas são as maravilhosas doutrinas da graça. Que Deus o abençoe.